Nós temos eleições regulares no Brasil. Quais são os cuidados em época eleitoral? Por exemplo, o que um cidadão comum deve pensar em um sistema político que é democrático ainda, mas que é frágil, como todo sistema democrático, em ano eleitoral? O ano eleitoral é o pior ano para se pensar nessas coisas. Então, no fundo, esse cuidado que eu falei que a gente precisa ter enquanto sociedade, ele precisa ser um cuidado diário. Proteção das liberdades, preocupação com o equilíbrio do modelo político, da forma de governo. Se a gente não tem um cuidado de criar incentivos positivos para que as melhores pessoas dentro da sociedade, ou as pessoas mais preocupadas com a ideia de res pública, que é coisa pública, que independe da forma de governo, aí nós teremos um problema, porque se os piores da sociedade vão se eleger, se aproveitando das regras institucionalizadas, então não adianta só se preocupar com o problema durante a eleição. Nós tivemos um aumento enorme neste ano de jovens que se registram para votar, um aumento de 45% dos jovens que não são obrigados, ou seja, 16 a 18 anos, que agora querem participar do jogo político. Como você, que é uma mulher muito ativa nas redes, como você interpreta o papel político das redes sociais? Nossa, Karnal, rede social é um assunto complexo, né? Uma nova ferramenta, então ela pode ser usada para o bem ou para o mal, tem pontos positivos e pontos negativos. Numa época em que a gente tem estudos mostrando que alguns jovens se abstêm da discussão política porque acham que é tudo muito extremo, que é um clima meio de briga, e eles se informam principalmente pelas redes sociais. Então acho que dá para a gente pensar que a televisão ainda tem um impacto, o horário eleitoral gratuito, os jornais tradicionais, talvez falem com um outro recorte de público. Quando a gente está falando de um público mais jovem, a gente precisa saber operar a rede social, e saber operar a rede social entendendo a dinâmica da rede social e, portanto, o escândalo, as coisas se sucedendo de maneira muito rápida, mas não se deixando levar só por esse alarmismo, por essa transição de escândalo a escândalo, que esvazia qualquer chance de aprofundamento em temas importantes. É algo que a gente tem que fazer com estratégia, e eu recentemente, inclusive, produzi alguns conteúdos falando que as campanhas políticas tradicionais precisam entender mais de rede social, sem menosprezar esse espaço, porque senão vão ficar para trás. Não dá para fazer política em 2022 como se fazia política em 2002. Política. Tida como um acontecimento distante, mas um componente onipresente no nosso dia a dia. O conhecimento político é fundamental para a nossa autonomia, para que nós não caiamos numa cilada de reproduzir compreensões de mundo que não necessariamente revelem aquilo que a gente acredita. Novidades na política, um aumento expressivo de candidatas e de questões ligadas ao eleitorado feminino e às redes sociais. A velha ciência política, nos moldes que ela vem sendo elaborada nos séculos 18, 19 e 20, pode dar conta de coisas como redes sociais, voto feminino, protagonismo feminino? Eu acho que a coisa mais interessante é tentar entender por que tem poucas mulheres, mesmo com os incentivos que são criados, cotas, etc, etc. No fundo, o que eu vejo não é o interesse de perguntar às mulheres, de forma geral, por que elas se interessam um pouco em participar da política formal. No fundo, o que já se tenta fazer é se antecipar a essa resposta que não existe, porque sequer a pergunta foi feita, para criar mecanismos para que essa participação aumente. Então, a gente tem uma subrepresentação das mulheres e das mulheres negras em qualquer nível de política, seja local, estadual, federal, e a gente tem essas mulheres também muito pouco como teóricas. Essa mulher negra da periferia brasileira, mãe solteira, ela faz essa intersecção entre a rua e a casa muito bem, porque são pessoas que trabalham fora e que por isso precisam do transporte público, precisam da iluminação pública. Então são pessoas que precisam muito de uma funcionalidade da cidade. Você é uma mulher engajada no debate político. Você já sofreu preconceito por isso. Como é que você lida com esse preconceito? Eu costumo dizer, Karnal, que quando uma mulher aparece para debater um tema como a política ou qualquer
tema relacionado ao poder, é como se eu aparecesse para gravar o seu programa com você vestida com um roupão. As pessoas diriam, nossa, que estranho, de roupão, gravar de roupão. Então, quando a gente aparece para discutir esses temas, e mais do que isso, quando a gente aparece sem abrir mão desses traços que são associados ao feminino, então quando eu não tento me parecer mais com um homem nos ternos sisudos e nas cores sóbrias, as pessoas estranham. Mas quanto mais a gente fizer isso, mais natural vai ficar. Então, a forma como eu lido com esse preconceito é falando mais. Então, as pessoas que querem que eu saia do debate, elas deveriam me criticar menos, porque aí eu me sentiria menos desafiada a permanecer. Basicamente isso.